Olá, no CNT Multinotícias do final de semana, a gente mostra para você alguns destaques exibidos de segunda a sexta-feira no nosso telejornal. São reportagens com temas que envolvem educação, ciência, tecnologia, inovação, saúde e cidadania. Então acompanhe informações que vão além do seu dia a dia. O pedido de isenção da taxa do Enem 2026 está aberto até 24 de abril e deve ser feito na página do participante com login da conta gov.br. Tem direito à gratuidade estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública nesse ano, candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa, além de inscritos no CAD único e participantes do programa Pé de Meia. Quem faltou aos 2 dias de prova do Enem 2025 e quiser pedir isenção de novo, também precisa justificar a ausência dentro do mesmo prazo. O resultado sai em 8 de maio, com um período de recurso entre 12 e 16 do mesmo mês. E o INEP lembra que a isenção não faz a inscrição automaticamente. Depois dessa fase, o candidato ainda precisa se inscrever no exame dentro do calendário que será divulgado. Hoje a nota do Enem pode ser usada para concorrer a vagas no SISU, bolsas do ProUni, financiamento pelo FIES e também em processos seletivos de instituições portuguesas conveniadas. Toda vez que alguém salva uma foto, envia um arquivo ou acessa um serviço online, existe uma estrutura trabalhando por trás. São os chamados data centers, espaços que armazenam dados e mantêm aplicações funcionando o tempo todo. Os data centers das grandes empresas provedoras de nuvem, de serviço de nuvem, eles têm um uso mais variado. Eles hospedam as aplicações que a gente costuma usar via internet e também hospeda armazenamento. A gente tem mais de um data center aqui dentro da Unicamp, né? Aqui no Instituto de Computação, em particular, o nosso data center é mais voltado para pesquisa. Na Unicamp, um desses centros recebeu o nome de Abapuru e é voltado à pesquisa. Ali, professores e estudantes usam grande capacidade computacional para processar enormes volumes de informações e estudar problemas complexos, inclusive em parceria com o setor de energia, com pesquisas que envolvem o pré-sal. O grande conhecimento está na exploração que eles chamam de onshore, né? dentro do continente. Quando a gente vai para o pré-sal, muda muita coisa. Né? E é um cenário relativamente novo. Então tem muitas lacunas na área de engenharia que ainda não foram preenchidas. Se usar técnicas de IA do nosso laboratório, a gente consegue preencher essas lacunas. Esse tipo de estrutura permite cruzar dados em velocidade e escala muito acima do que seria possível manualmente. E é isso que torna viável testar cenários, comparar resultados e avançar em áreas que dependem de cálculos intensivos. Imagina que eu tenho que resolver um problema de pesquisa. Normalmente esses problemas são problemas que a gente não sabe qual é o caminho. Então ninguém nunca resolveu ainda, é um problema que está em aberto. Então eu preciso achar uma solução para esse problema. Então eu preciso rodar muitos experimentos para poder colher esses resultados e aí fazer a análise em cima desses resultados. Para poder fazer isso eu preciso de um grande poder computacional. Mas esse poder tem custo. E não se trata apenas de investimento financeiro. Para funcionar sem superaquecer, os data centers consomem muita energia e, em muitos casos, também grandes volumes de água. Toda a cadeia produtiva relacionada ao data center que deve ser levada em consideração. Então, para produzir os chips que estão nesses computadores, você demanda muita água lá na fábrica. Né? Em muitos data centers, toda a parte de resfriamento é baseado no uso de água. Parte dessa água ela evapora para fazer essa troca de calor. E aí quando essa água evapora, você precisa inserir mais água no sistema e com isso você tem um consumo de água que precisa também ser uma água limpa, uma água potável. Ou seja, a expansão da inteligência artificial, da nuvem e do processamento de dados traz também um debate ambiental. Quanto mais tecnologia se usa, maior fica a necessidade de pensar em eficiência. E é nesse ponto que a pesquisa tenta abrir outro caminho, deixando de depender só de grandes estruturas, com uma proposta que é reaproveitar equipamentos menores para rodar modelos de inteligência artificial com menos gasto de energia. A Unicamp tem
um convênio com a Receita Federal, onde a gente recebeu esses dispositivos que são TV Boxes, né? São dispositivos que você conecta na sua TV para deixar essa sua TV inteligente, né? Esse equipamento, ele é um pequeno computador. E ele tem capacidade de rodar modelos menores, mas que ainda assim nos dão uma boa resposta, considerando a tarefa que a gente quer resolver. Então a gente está atuando nessa frente, dentro do que a gente chama de computação sustentável e ainda inteligência artificial. Esses dispositivos podem processar dados localmente e ajudar em tarefas do cotidiano, como monitorar fluxo de veículos, filas e circulação de pessoas, sem exigir a mesma estrutura pesada de um grande centro de dados. A gente utiliza a inteligência artificial para resolver problemas de uma cidade. Por exemplo, contar veículos, contar pessoas numa fila, contar veículos num estacionamento, né? E a gente usa a inteligência artificial para isso. A gente usa a imagem e a inteligência artificial olha para essa imagem e conta quantos veículos, quantas pessoas tem, enfim, a gente pode, inclusive, resolver outros problemas. A discussão não é se a tecnologia vai aumentar, porque isso já está acontecendo. A questão é como ampliar esse uso sem ignorar os custos que vêm junto com ele. Aqui na Unicamp, a gente tenta utilizar o campus como um laboratório vivo. E aí dentro de uma cidade você tem todos esses ambientes, tem escolas, tem hospitais. Então a gente poderia desenvolver soluções para colocar nesses diferentes lugares, utilizando um equipamento que já está disponível aqui para a gente. Confira agora mais das notícias que foram destaque ao longo da semana. A demência costuma ser associada ao esquecimento, mas os sinais podem aparecer antes e de outras formas. Uma conversa que perde a coerência, a repetição de histórias, a dificuldade para administrar a própria rotina, quedas frequentes, perda de força e até o isolamento social podem ser alertas de que algo não vai bem. Em um país que envelhece cada vez mais, reconhecer esses sinais faz diferença para buscar ajuda o quanto antes. Na família de Flávio, esse alerta veio cedo e a formação na área de saúde ajudou a perceber que não se tratava de um esquecimento comum. E aí, meu irmão, né, o Jorge, a gente estava conversando e aí ele começou a me contar uma história sobre o carro dele, que ele foi arrumar o carro e que tinha que trocar umas peças e tudo mais, até estava tendo coerência a conversa, até que ele começou a ter uma conversa mais infantilizada. Então, parecia um menino de 12 anos, 11 anos, um menino da quinta série contando uma história. E aí, aquilo ali me chamou a atenção e aí eu falei assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Fizemos exames de sangue, tomografia, ressonância. E aí a gente conseguiu chegar realmente ao diagnóstico de que realmente ele estava com um quadro de Alzheimer. Os especialistas lembram que demência não é um único diagnóstico. Existem mais de 100 tipos com causas e evoluções diferentes. Mesmo assim, alguns fatores de risco aparecem de forma recorrente, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, consumo excessivo de álcool, baixa escolaridade e perda auditiva não corrigida. Isso indica que o que protege o coração também ajuda a proteger o cérebro. Agora, recentemente, o que se discute, a própria perda auditiva não corrigida, ela pode levar ao isolamento social e pode agravar um quadro cognitivo, levando a pessoa a desenvolver uma demência. Tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro. As pessoas já sabem que para o coração ter saúde cardíaca, a gente tem que controlar a pressão alta, tem que controlar a diabetes, né, a taxa de açúcar no sangue, né, tem que controlar colesterol, fazer atividade física, não fumar. E aí tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, consumo moderado de álcool. A baixa escolaridade, então pessoas que receberam estímulo escolar reduzido ou não receberam de forma adequada, elas têm pouca reserva, elas desenvolveram poucas conexões cerebrais. A prevenção também passa por rotina e participação social. Atividade física, alimentação adequada, acompanhamento de saúde e convivência com outras pessoas ajudam a reduzir riscos e a retardar perdas. Porque nem sempre o cuidado está só no remédio. Estar inserido em grupos, manter trocas e se sentir útil
faz diferença para uma velhice mais saudável. A gente pode fazer atividades intelectuais, a gente pode estar engajado em atividades sociais de relacionamento com as outras pessoas. Por exemplo, através de grupos, associações, trabalho voluntário, né? Rodas de conversa, muitas coisas que as pessoas podem usar dos seus gostos e preferências para estarem integradas na comunidade. Se uma pessoa quer viver e ter uma velhice saudável, ela precisa se sentir útil. Mas quando o diagnóstico chega, a mudança não acontece apenas na vida de quem adoece. A rotina da família também muda. Em muitos casos, o cuidado recai sobre uma única pessoa, quase sempre uma mulher. O que a gente vê atualmente são cuidadores familiares, geralmente uma mulher, que deixou suas atividades, sua vida pessoal, seu trabalho para exercer o cuidado. Então, ela sofre consequências pessoais, psicológicas, de saúde física e também de propósito, de planejamento de vida, de carreira. E não faltam relatos de quem teve que reorganizar a vida para se dedicar ao cuidado. Tive que deixar o emprego porque, assim, a cuidadora hoje é muito caro, né? Internação para ela é muito difícil devido a essa agressividade dela. Então a gente sofre muito, então a gente faz de tudo para que ela não seja hospitalizada. Porque eu viro assim do lado avesso, entendeu? Pago exames particulares, pago médico para avaliar se precisa realmente ser hospitalizada. Eu sou filha única, tive uma mãe assistente social, muito ativista, muito preocupada com as outras pessoas e de repente ela começou a ter atitudes muito estranhas. Ela sempre avisou as coisas que fazia, ela não avisava mais, ela tinha atitudes impulsivas, ela saía sozinha, não avisava. E aí, piorando, eu trouxe ela para cá, ela morou comigo. Isso durou 10 anos, modificou totalmente a minha vida, mas eu faria tudo isso de novo, porque é a mãe, né? E ela faria por mim. Essa sobrecarga se soma a outro dado preocupante. As pessoas com demência estão mais expostas a algum tipo de violência, com destaque para o abuso patrimonial e negligência. Os números mostram para a gente que, assim, 2/3 das pessoas com demência vai sofrer violência contra a pessoa idosa, principalmente na modalidade patrimonial, em que as pessoas vão usar os recursos dessa pessoa idosa para coisas que não são para ela. Então, e sem o consentimento dela, sem o entendimento dela. A gente tem, por exemplo, a violência por negligência. As pessoas não serem adequadamente cuidadas. Às vezes existe uma condição de insuficiência social mesmo, as pessoas não têm meios, as pessoas são... O Brasil é um país que tem muita disparidade, tem pessoas miseráveis e às vezes é disso que decorre. Mas às vezes existem os meios e aquele idoso não é cuidado. E a gente tem isso em todas as classes sociais. E hoje o Brasil ainda enfrenta subdiagnóstico, poucos centros especializados e uma estrutura insuficiente para dar conta de um problema que cresce junto com o envelhecimento da população. E esse cuidado não se resolve apenas na saúde. Ele depende de orientação à família, suporte aos cuidadores e de políticas permanentes para que o peso da demência não fique restrito ao ambiente doméstico. O Brasil está muito atrasado na construção do seu Plano Nacional de Demência, que é uma legislação específica, supraministerial, que integra várias áreas do governo. Existe isso tramitando no Congresso, mas muito lento. Não se tem acesso a tratamento específico no SUS, assim, os centros ainda são muito poucos, existem lugares ótimos, mas são poucos para a população geral. Ir até uma farmácia pode parecer algo simples, mas para pessoas surdas essa rotina muitas vezes é marcada por barreiras de comunicação. Entender orientações, tirar dúvida e explicar sintomas nem sempre é fácil quando o profissional não domina Libras. Pensando nisso, a Universidade Federal do Vale do São Francisco criou o PharmaLibras, um programa voltado para melhorar o atendimento farmacêutico para esse público. Nós tivemos que ter uma equipe de linguistas, de tradutores, envolvendo surdos, intérpretes e profissionais, né, da área de Libras de todas as regiões do país, para que a gente pudesse fazer um produto que fosse viável para todos os surdos brasileiros. Um
Um dos recursos é um curso online de Libras para farmacêuticos. A ideia é incentivar cada vez mais gente para aprender a língua brasileira de sinais. Que pelo menos desperte o interesse para os colegas farmacêuticos se aprofundarem e conhecerem melhor a língua brasileira de sinais. Mas, de qualquer forma, a população surda e os funcionários de farmácias encontram no Farmalibras um facilitador da comunicação, traduzindo frases simples, mas que geram um atendimento eficaz. O aplicativo web reúne frases e expressões comuns no atendimento farmacêutico, permitindo que paciente e profissional utilizem o aplicativo juntos, tornando a conversa mais clara e acessível. Não existia nada do tipo antes. E agora o Farmalibras, com apoio do Conselho Federal de Farmácia, cria um projeto gigantesco desse, né, que extrapola os muros da universidade, que chega nas farmácias, chega na população, chega nas pessoas surdas, feito por pessoas surdas. Então é de importância muito grande. No jornal CNT Multinotícias, você confere mais informações que foram veiculadas durante a semana. No campo, clima, solo e tecnologia trabalham juntos para transformar o Vale do São Francisco em um verdadeiro oásis produtivo. A região se tornou referência em fruticultura e hoje lidera a exportação de frutas no Brasil. De acordo com a Embrapa, cerca de 90% da manga e 98% da uva exportadas pelo país saem do Vale. Um resultado que chama a atenção não só pelo volume, mas também pela qualidade dos produtos. A manga é o carro-chefe da região. O cultivo exige meses de dedicação, acompanhamento diário e controle rigoroso de cada etapa, desde a flora até o ponto ideal da colheita. Todo o processo garante o sabor e a durabilidade que a fruta precisa até chegar à mesa do consumidor. O sabor da manga daqui, né, que garante para a gente a medida correta do açúcar, a coloração que você olha para ela e você tem vontade de consumir, o tempo que ela dura na sua fruteira, eu tenho que dizer, você tem que experimentar. Praticamente aí 6 meses de dedicação para que a gente consiga colher. Ela tem todos os processos como qualquer outra vida, né? Então, ela recebe ali o tempo que ela tem que ser produzida. Todo mundo sabe que uma fruta, assim como nós, ela vem de um processo, nasce pequenininha, começa com a flor, vai lá para a azeitona, depois o tamanho de um ovo, e aí a gente tem a certeza que aquela manga tem a grande possibilidade de chegar até o consumidor. Já a uva, tradicional de regiões mais frias, encontrou no semiárido um ambiente produtivo graças à tecnologia. No Vale, quem manda na produção não é a chuva, mas a irrigação por gotejamento, que controla a água de forma precisa e permite colher o ano inteiro. Nós temos um sistema de irrigação localizado, onde nós temos uma economia, uma eficiência dessa irrigação, buscando realmente ter produtividade ao ano todo. A mudança tecnológica foi a virada de chave. O sistema moderno de irrigação aumentou a produtividade, ampliou as áreas de cultivo e também melhorou o padrão de qualidade das frutas, tornando a região competitiva no mercado internacional. Nos primeiros anos que eu cheguei aqui em 77, você plantava melão, melancia, cebola e tomate com irrigação por inundação, na enxada. E no final do século veio a grande virada de chave, que foi irrigação por gotejamento e irrigação por aspersão. Aí foi uma virada de chave enorme, porque deu para plantar áreas maiores e com qualidade. Depois da colheita, começa outra etapa fundamental, o beneficiamento. No caso da uva, o manejo delicado exige atenção especial. Muitas vezes o trabalho minucioso das mãos garante que os cachos cheguem perfeitos até o mercado. Nas unidades de processamento, as frutas passam por diversas etapas até receberem os certificados exigidos para exportação. Hoje, a produção do Vale chega a mais de 20 países, incluindo mercados da Europa, das Américas e da Ásia. Não tem preço você ver seu trabalho sendo expandido lá fora e sendo reconhecido como nossa fruta nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina. Então isso é muito gratificante. Para manter esse crescimento, o investimento também está nas pessoas. No Centro de Excelência em Fruticultura do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, jovens recebem capacitação técnica e aprendem a usar novas ferramentas,
como drones aplicados à agricultura. Nós estamos fazendo aqui uma capacitação em drone de pulverização. Aqui nós temos curso modular também, onde o aluno aprende a pilotar drone, aeronaves de menor porte, mapeamento aéreo e até o mesmo drone de pulverização, né? Então aqui a gente prepara o aluno para que ele consiga ingressar no mercado de trabalho já com uma bagagem, já com uma formação bem mais avançada do que outros profissionais. É uma sensação muito boa porque a gente incentiva, né, os outros jovens que pensam que não dá futuro, não dá dinheiro, não vou ser ninguém se eu for trabalhar numa roça, mas se você se especializar, tem muito futuro. O resultado é uma região que se reinventa todos os dias. Prova que tecnologia no campo gera oportunidades e mostra que o futuro do agronegócio brasileiro também nasce no semiárido. A Amazônia tem muitos andares. E nos mais altos vive uma diversidade de insetos que ainda intriga pesquisadores. É um mundo pequeno no tamanho, mas imenso no que pode revelar sobre o funcionamento da floresta. Foi para chegar mais perto dessa vida escondida que 2 grandes projetos de pesquisa passaram a investigar os insetos da Amazônia em diferentes alturas. Estamos falando do Bioinsecta e do Biodossol. O Bioinsecta é um projeto que estuda a biodiversidade de insetos na floresta tropical da Amazônia Central. Mas não só coletando no nível do solo, a gente coleta em vários níveis dentro da floresta e a gente vai ver o quão diferente é a composição da fauna de insetos perto do alto das árvores em relação ao solo. Isso, na escala que a gente está fazendo, nunca ninguém fez antes. O Biodossel é um projeto para o conhecimento, principalmente para o conhecimento da biodiversidade que vive na copa das árvores e voltado para os insetos. Nós verificamos que a fauna que vive na parte alta da floresta é muito diferente da fauna que habita a área onde normalmente o homem explora as coletas até hoje, onde ele tem acesso com mais facilidade. Só que alcançar esse outro andar da floresta exigiu mais do que disposição. Exigiu adaptação e criatividade. Como nem toda área de pesquisa tem torre, os cientistas brasileiros desenvolveram uma nova forma de coleta com armadilhas suspensas no alto das árvores. O projeto agora tem o objetivo de comparar diferentes áreas e não existem torres metálicas nessas diferentes áreas. E se fôssemos construir torres metálicas, o custo financeiro seria extremamente alto. Então, nós tínhamos que desenvolver uma estratégia para coletar de maneira estratificada na floresta. Para isso, nós buscamos um desenho, antes rabiscamos muitos papéis, fomos ao campo, testamos a elevação das armadilhas e buscamos então árvores emergentes, que são aquelas que chegam a 50, 60 metros de altura. Cada coleta abre caminho para outra etapa. O material recolhido segue para análise genética e mobiliza uma rede de especialistas no Brasil e fora dele. A ideia é estimar quantas espécies vivem ali e descrever parte dessa biodiversidade que ainda permanece sem nome para a ciência. É um trabalho muito interessante porque nós estamos no centro da biodiversidade do país, né? E isso vai enriquecer muito o trabalho desse sequenciamento para os especialistas na identificação taxonômica dos grupos de insetos. É uma meta que nós precisamos atingir de 320 mil bichos sequenciados. A quantidade de exemplares que é o alvo do projeto, essa quantidade está sendo processada e nós vislumbramos como algo possível de executar em razão da metodologia que o projeto vem executando, que é a metodologia de sequenciamento de dados maciços, né? De uma grande quantidade de dados, que é o sequenciamento de próxima geração. É uma metodologia, por exemplo, que em 1, 2 meses é possível gerar sequências que comportem, por exemplo, 10 mil exemplares em 2, 3 meses. O trabalho é minucioso, mas o alcance é grande. Conhecer melhor a vida que ocupa a copa das árvores ajuda a ampliar a compreensão sobre as florestas tropicais e fortalece ações de conservação.
E esse conhecimento também volta para a sociedade. O mais gratificante, né, dessa pesquisa científica é que em determinados momentos a gente leva para algumas escolas de ensino fundamental, ensino médio, através de palestras, e quando a gente mostra essa metodologia que ocorre dentro de uma floresta, esses estudantes que têm da idade de 8 anos até 16, 17 anos aqui em Manaus, eles ficam apaixonados para saber que existe esse tipo de trabalho, esse tipo de situação científica dentro da floresta, que eles moram do lado, que é lá na cidade, às vezes na zona rural. E é fantástico porque eles perguntam, eles ficam curiosos, eles vibram quando a gente mostra os frascos com os insetos. Eles, nossa, existe tudo isso? No alto da Amazônia, onde ainda há tanto por descobrir, a ciência brasileira vai abrindo caminho entre as folhas e as perguntas. E cada resposta encontrada ali é mais conhecimento produzido sobre a floresta e que é levado adiante. E essas crianças e esses jovens, eles já estão tendo uma mentalidade diferente com relação a nós termos cuidado de usar essa floresta de forma correta, de forma sustentável. Quer conferir mais notícias como essas? Acompanhe o nosso jornal CNT Multinotícias de segunda a sexta-feira, às 22 horas no canal 2 da Rede CNT e no aplicativo gratuito CNT Play. E também aproveite para compartilhar informações e histórias, enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço pela sua companhia e até mais.